você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, estima que a PEC dos precatórios seja votada no Senado no máximo até o dia 2 de dezembro. O texto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, onde precisará de pelo menos 49 votos em 2 turnos de votação para ser aprovado. A PEC é um mecanismo usado pelo governo para viabilizar o pagamento do Programa Social Auxílio Brasil. Entenda na reportagem. Precatórios são débitos da União reconhecidos pela Justiça, boa parte deles com estados e municípios. A PEC dos precatórios vai permitir que o governo limite o pagamento dessas dívidas a partir de 2022. De acordo com o texto aprovado na Câmara, o valor dos precatórios será corrigido pela taxa Selic, permitindo a mudança na forma de cálculo do teto de gastos. Pela proposta, ficam fora do teto os precatórios pagos com desconto. Os que, de acordo com a Constituição, têm parcelamento automático, e os de credores privados que optarem por usar o crédito em pagamento de débitos fiscais ou compra de imóveis públicos, por exemplo. Sem a aprovação da PEC, o governo terá que arcar em 2022 com uma dívida de 89,1 bilhões de reais em precatórios. Com as mudanças da proposta, a estimativa é que essa despesa caia para 44 bilhões e meio de reais. A emenda daria também uma folga orçamentária extra de 47 bilhões de reais no teto de gastos. As alterações permitiriam, segundo o governo, financiar o Programa Social Auxílio Brasil com cerca de 50 bilhões de reais, além de permitir mais 24 bilhões para benefícios vinculados ao salário mínimo. O relator no Senado vai ser o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho uma expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24 ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com um valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil. O senador Auriovisto Guimarães apresentou o texto de uma proposta alternativa, a PEC do Auxílio Permanente, que institui o programa social sem alterar o teto de gastos. É possível fazer auxílio de forma permanente, com uma política de Estado e não com uma política de um governo e não com uma finalidade eleitoral. Não vai haver problema no outro ano quando entrar outro presidente, os recursos já estarão assegurados. Então é possível dar R$ 400 por mês para os 17 milhões sem furar o teto de gastos. A PEC está pronta, está assinada, está sendo protocolada. E o Congresso Nacional aprovou na quinta-feira um projeto que libera crédito especial para o Programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. O PLN 23 de 2021 reserva 76,4 bilhões para o Programa Auxílio Brasil até o ano de 2023. Criado pelo governo Bolsonaro, tem como objetivo reduzir a pobreza e emancipar as famílias por meio da transferência de renda e da articulação de políticas públicas. Ele deve substituir o Bolsa Família, que deverá ser revogado após a tramitação na Câmara e no Senado. O novo programa traz mais 6 benefícios: auxílio esporte escolar, Bolsa Iniciação Científica Júnior, Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e o benefício compensatório de transição. Nós, no Congresso, estamos votando aqui o PLN 26, que está tirando recursos da Seguridade Social, aquela Seguridade onde está incluída a Previdência, ou seja, 9 bilhões 363 milhões 481 para o auxílio programa Auxílio Brasil. Isso quer dizer que o Congresso Nacional é a favor, sim, seja do pagamento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Agora, nós não somos a favor do calote aos precatórios, que esse é um direito constituído. Outros 10 projetos para abertura de créditos suplementares e especiais ao Judiciário e órgãos executivos foram aprovados pelos parlamentares. Os ajustes vão ser de 18,5 bilhões nos orçamentos deste ano. Entre os créditos estão 357 milhões para a educação. Parte desses recursos vão ser utilizados para pagar bolsas atrasadas. Passa essa votação em globo dos PLNs.
As senhoras e senhores senadores que aprovam os projetos de lei do Congresso Nacional número 10, 11, 17, 18, 23, 24, 26, 31, 33 e 35 de 2021, nos termos dos pareceres e o projeto de lei do Congresso Nacional número 34 de 2021, nos termos do parecer com um adendo de plenário, permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos. Os senadores aprovaram em plenário proposta de emenda à Constituição que inscreve a renda básica como direito social. Também foi aprovada a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal. A PEC acrescenta um parágrafo ao artigo 6º da Constituição. O texto define que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda terá direito a uma renda básica, garantida pelo poder público, com requisitos de acesso determinados em lei. A iniciativa foi assinada por 27 senadores. A PEC também inclui as despesas relativas à renda básica no artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias, como forma de garantir recursos no orçamento para pagamento desse tipo de auxílio. O momento é mais do que oportuno para discutir essa proposta, que, embora apresentada em 2020, revela-se atual. Há um grande anseio em nossa sociedade para que a proteção à renda se estenda a todos, inclusive aos informais, em um momento que a crise social provocada pela pandemia continua a se mostrar desafiadora. Neste 2021, o quadro foi prejudicado pela alta internacional do preço dos alimentos e a inflação chegou para pressionar ainda mais o poder de compra dos mais pobres. O objetivo deste projeto foi primordialmente este: incluir a renda básica como uma política pública, que não esteja à mercê do governo de plantão. De repente, o governo resolve acabar com a renda básica, encaminha um projeto e acaba com a renda básica. De repente, não quer mais que seja Bolsa Família, quer que seja Auxílio Brasil, quer que seja o que for, e acaba gerando insegurança para aqueles que já sofrem pelas desigualdades e pelas injustiças sociais. Os senadores também aprovaram um projeto que cria Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal para atuar em defesa dos fundamentos na gestão dos recursos públicos. O texto é uma reação à possível flexibilização ao teto de gastos. O relator, senador Lazier Martins, ressaltou que a discussão orçamentária é importante e deve acontecer de forma transparente. O projeto busca, essencialmente, criar uma união entre senadores que queiram se engajar na luta dos princípios que buscam nortear a economia brasileira desde o plano real. Seria como podemos metaforicamente dizer, uma bancada do erário, que representa os contribuintes e cidadãos na manutenção da estabilidade econômica. Tais senadores, como nas demais frentes, vincula-se ao seu objetivo nas ações e posicionamentos. Os senadores também aprovaram formas de apoio ao esporte olímpico, como critérios de desempate em licitações públicas, entre elas o patrocínio a atletas e a construção de estrutura para a prática do esporte. O projeto, que cria programa público para diagnosticar e atender alunos da educação básica com transtornos de aprendizagem, como dislexia e déficit de atenção, também foi aprovado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, vão ter que prestar informações ao Senado sobre o aumento no preço dos combustíveis. Um requerimento de convocação com esse objetivo foi aprovado na terça pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem debater os motivos da alta dos preços dos combustíveis no Brasil. Somente este ano foram 11 aumentos na gasolina, num total de 74%. Já o diesel subiu 9 vezes, somando 64,7% em reajustes. Vão prestar esclarecimentos em data ainda a ser marcada o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Refino do petróleo no Brasil, o custo, 70% dele é em real. Os funcionários são pagos em real, a energia é paga em real, a água em real, o custeio operacional da máquina em real. Tudo é pago em real dentro do país.
Portanto, não há como se aceitar esse preço de paridade internacional todo baseado no dólar e no aumento do dólar. Hoje, quem está levando lucro são os acionistas. Só dividendos, final do ano, esse pessoal ganha dinheiro e o povo brasileiro está pagando essa conta. Em nome de um ganho, de uma pequena parcela de acionistas privados da Petrobras da demonstração de um balanço positivo, que a gente sabe que é possível quando você faz essa dolarização, você está colocando o país inteiro ajoelhado diante de interesses de uma dúzia, 2 dúzias de maiores acionistas privados da Petrobras. Eu só quero lembrar a todos que lá atrás, para fazer um investimento, nós temos que buscar dinheiro lá fora, concorda? Então a matemática não é muito simples, não. Olha, quem investiu lá fora quer o lucro do dinheiro dele. Então, essa matemática não é muito fácil de fechar. Se o valor do combustível no Brasil está atrelado ao dólar, e tem que ser assim, infelizmente, tem que ser assim, porque dentro de toda a cadeia produtiva, desde a exploração no fundo do mar até a chegada na bomba do posto de combustível, em toda essa cadeia produtiva, há empresas estrangeiras que compram e vendem em dólar. Se numa canetada o governo passasse a não mais equiparar o barril do petróleo ao preço que é praticado lá fora, aqui no Brasil, simplesmente faltariam insumos aqui em todo o Brasil. Aí sim seria falta de combustíveis como um todo, gasolina, diesel. O custo de 1 litro de gasolina, senador Carlos Fávaro, na distribuidora está R$ 3,40. O que justifica estar na bomba o preço aqui em Brasília de R$ 7,20? Impostos. Impostos. Só o ICMS fica mais caro do que o preço da gasolina. Então, puxar essa discussão agora, mas resolver o problema, chamar aí desde os prefeitos, chamar os governadores a essa discussão, senador Eduardo, e não deixarmos mais que venha esses impostos sobre cascata, PIS, COFINS, em cima de frete, em cima de margem de posto, já que é um produto, como foi dito aqui pelo senador Rogério, produzido pelo nosso país. Essa carga tributária, ela já era vigente há outros anos, mas não tinha um reajuste absurdo de 74% ao ano, o que está acontecendo com combustível no Brasil. E excepcional, neste momento de pandemia, onde as pessoas estão desempregadas, e nós deveríamos ter uma política pública de Estado, já que o Brasil tem a grande formação, como foi dito aqui, a formação dos preços de produção de petróleo em reais. Se precisa da paridade para dar dividendos aos acionistas da Petrobras. Nós estamos falando de uma empresa dos brasileiros. E nós temos que exigir a política pública da Petrobras e discutir, sim, uma reforma tributária que desonere cada vez mais a população brasileira. A crise hídrica e, em consequência, a crise energética que elevou as tarifas de energia em todo o país foram os motivos para a vinda do ministro Bento Albuquerque ao Senado. O ministro de Minas e Energia ressaltou que o governo está trabalhando e fazendo planejamento para diversificar a matriz energética do país. O que nos levou no ano de 2021 a ter que enfrentar esse grande desafio? Que nós tivemos a pior afluência histórica de setembro de 2020 a setembro de 2021, nos últimos 91 anos. Qual é o nosso planejamento? O senhor já mencionou, o planejamento é fundamental. E nós temos, em termos de planejamento energético, 2 planos. Um é o plano decenal de energia, de expansão de energia, que nós atualizamos ano a ano. A última atualização dele, antes de 2019, tinha sido 2017. Nós já fizemos 3 atualizações do plano, que o maior instrumento é a EPR. Temos também o nosso Plano Nacional de Energia, que não era atualizado, se eu não me engano, há 16 anos. Um país como o nosso não pode viver sem um plano de longo prazo de 30 anos e que seja atualizado até fruto do desenvolvimento tecnológico que ocorre com o surgimento de novas fontes.
Então, esse plano, depois de 16, 17 anos, ele foi atualizado em 2019 e agora será atualizado a cada 5 anos ou quando se fizer necessário. Então, é essa expansão que a gente vê e a gente, aqui, como eu falei para os senhores, em 2030 teremos apenas 49% de geração hidráulica. E o que nós temos pela frente, fruto do nosso planejamento, no nosso plano decenal de expansão da energia. O que vem pela frente? Investimentos de 2,1 trilhão de reais em exploração e produção de petróleo e gás, 95 bilhões em gás natural, derivados de petróleo 22 bilhões, biocombustível 68 bilhões, num total de 2,31 bilhões, né, e somado tudo que tem ali no setor de elétrico, são mais 400 bilhões de reais. E, para se ter ideia dos investimentos na mineração, que tem uma outra governança, no período até 2025 nós temos programado, como eu já tinha adiantado, 198 bilhões de reais. Senadores brasileiros participaram da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP26 foi realizada em Glasgow, na Escócia. A necessidade de reduzir emissões de gases que causam efeito estufa foi o principal tema na COP26, conferência da ONU que reuniu quase 200 países em Glasgow, na Escócia. O presidente do Senado participou de um painel sobre o Brasil. Disse que existe no país uma consciência em relação à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento de energias limpas. 83% da sua matriz energética baseada em energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, energia de biomassa. Uma verdadeira corrida do ouro que existe no Brasil hoje, referente à energia solar, por exemplo, no meu estado de Minas Gerais, com muitas pessoas, muitos investidores e corporações buscando esses investimentos, não só porque eles são ambientalmente corretos, sustentáveis e limpos, mas porque eles também têm um caráter econômico importante, porque o futuro é isso, alternativas energéticas que poderão fazer com que nós possamos desenvolver nossa economia com preservação ambiental. Mas destacou que a imagem do Brasil ainda é ruim devido ao desmatamento. O problema maior é o desmatamento ilegal, que alarma o mundo, que constitui uma narrativa consistente e forte em relação ao Brasil, que faz com que nós tenhamos uma crise de imagem em relação aos demais países, 194 partes dessa conferência que compreendem que nós temos um problema. Então, reconhecê-lo é fundamental. Senadores também entregaram um relatório aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado que aponta o aumento entre 2019 e 2021 das taxas de desmatamento e de emissão de gases do efeito estufa no Brasil. Ficou caracterizado o desmonte que o governo federal tinha feito. E isso não é uma fala de um senador do partido, não, porque foi todo fundamentado. Nós fizemos mais de 10 audiências públicas. Nós convocamos e convidamos a sociedade civil, todos os organismos, ONGs, a academia, as universidades. Outros senadores presentes à COP26 também avaliaram a participação do Brasil na conferência. Fizemos uma ótima representação em Glasgow. O nosso ministro do Meio Ambiente também se posicionou muito bem nos acordos. Algumas propostas foram as seguintes: quem não tem crédito de carbono, quem não consegue reduzir emissões, compre o crédito de carbono dos países que têm. Para eles, com essa verba, né, ajudar a preservar, a não ter queimadas, a não ter devastações. Nós estamos defendendo que a nossa indústria é uma indústria limpa, a nossa agricultura é uma agricultura de sustentabilidade e principalmente a nossa energia. A nossa energia é uma energia limpa. Cientistas criticaram em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia o corte de 2,7 bilhões de reais no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O governo respondeu que trabalha para recompor os valores. Representantes da área de ciência e tecnologia foram unânimes em apontar os prejuízos que a retirada de recursos trará ao setor. Cerca de 600 milhões de reais que seriam destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em especial para o pagamento de bolsas de pesquisa do CNPq, foram remanejados para outros ministérios.
Os recursos estavam previstos em um projeto aprovado pelo Congresso no início de outubro. Na última hora, a pedido do Ministério da Economia, o texto foi modificado e 87% foram para outras áreas. Um outro projeto, PLN 12 de 2021, permitiu que recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sejam contingenciados. A desidratação orçamentária do setor compromete o desenvolvimento de vários estudos em cooperação com o exterior. Compromete também alguns projetos importantíssimos. Aqui eu posso dar um exemplo que foi bastante noticiado, que foi a construção do Centro Nacional de Vacinas da UFMG. Nós temos uma situação que nós estamos jogando todo um patrimônio fora. Então, recursos estão sendo exauridos, pessoas que formadas estão indo embora. E para formar um doutor não é dinheiro só, é um processo de gestão que tem que ser muito consolidado. O diretor de programas das áreas econômica de infraestrutura do Ministério da Economia justificou que as alterações foram feitas para atender demandas também importantes. A ciência e tecnologia é super importante para o país, mas ela é uma das prioridades. Há outras prioridades também, como a parte de saneamento, a parte do seguro rural para a agricultura, a própria operação carro-pipa que disponibiliza recursos para o semiárido. Então, a gente teve toda essa dificuldade em 2021. O governo tem sempre muitas prioridades, é claro, a gente sabe disso, mas é muito importante lembrar duas coisas. Primeiro, que as prioridades muitas vezes são atendidas com aporte de conhecimento que vem da pesquisa, que vem da ciência e tecnologia. O caso do SUS, nós precisamos de mais recursos do SUS para aliviar a dor daqueles que usam hemodiálise. Então, se nós temos pesquisa, nós temos novas possibilidades de transplantes. Então, a prioridade maior é ciência e tecnologia, é desenvolvimento de conhecimento para que a gente possa tirar outras prioridades da prateleira. Hoje, mesmo com essa suspensão, com esse corte, se há uma previsão de ter os suplementos, de se ter mais à frente um complemento e a situação ficar normalizada. Não é uma situação calamitosa como possa estar sendo desenhada. Então, de fato, é isso? Não, senador, ela é calamitosa sim, porque a resiliência e o que o nosso pensador faz para manter esse dia a dia da pesquisa, o senhor não acredita. É muito desgastante, muito difícil e muita coisa a gente tem que fazer no exterior, porque não tem condição de fazer aqui. E quando a gente faz no exterior, a gente perde a patente. Nós tivemos, esses dias, uma aprovação na Junta de Execução Orçamentária do valor de 279 milhões. Não são os 655 que estavam previstos, mas é uma primeira parcela que já está comprometida, vai ser objeto de um PLN que vai ser remetido ao Congresso Nacional. Então, assim, as negociações continuam, e a gente, com o Ministério, tem feito todos os esforços junto a outros ministérios para que essa reposição seja a maior possível para que a gente possa executar os projetos que a gente tinha aprovado. Durante essa audiência pública, o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia informou que a primeira vacina brasileira contra a Covid começa a ser testada em voluntários no fim deste mês. Dia 29 deste mês está prevista a aplicação da primeira vacina no primeiro voluntário brasileiro que testará como um conjunto de voluntários, fará parte, são as pessoas que vão receber essa vacina para as fases 1 e 2. Então, dia 29/11 será aplicada a primeira dose nesse grupo de pessoas voluntárias que vão apoiar o desenvolvimento das vacinas aí. O Sistema Nacional de Educação foi aprovado pela Comissão de Educação. O texto prevê ações articuladas entre os entes da federação nas políticas para o setor. Os senadores aprovaram o requerimento de urgência e a matéria segue para análise do plenário. Hoje é um dia, senhor presidente, que entrará para a história da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Hoje é talvez, muito provavelmente, o dia mais importante de 2021 na questão da educação.
Assim como existe o SUS na saúde, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação vem para permitir que as políticas educacionais sejam elaboradas e implementadas num regime de cooperação entre a União, os estados e municípios. O objetivo é que essas políticas sejam aplicadas igualmente em todas as regiões do país. O Sistema Nacional de Educação organiza as políticas educacionais, implanta um regime de cooperação, a gestão passa a ser compartilhada, vai funcionar como uma espécie de ajuda mútua, de planejamento e de cooperação e colaboração comuns. Enfim, coloca os entes federados no mesmo sentido, na mesma direção e com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da educação para garantir o futuro das nossas crianças. O projeto é de autoria do senador Flávio Arnes e foi apresentado em 2019. De lá para cá foram realizadas várias audiências públicas e debates. Foram ouvidas associações, entidades, especialistas da área, além de representantes do governo federal, dos estados e municípios. Eu fui o autor da proposta, mas o substitutivo à proposta original está muito bem elaborado, né? Foi fruto assim, de um amplo debate com a sociedade, né? Audiências públicas, discussões, orientações, e procurou-se chegar a um consenso. O senador Dário Berger incluiu em seu relatório a criação de uma comissão intergestores tripartite da educação em âmbito nacional e comissões bipartites de educação no âmbito dos estados. O objetivo é integrar as políticas públicas educacionais, criando padrões e metas que serão elaboradas e cumpridas em regime de colaboração. O relator fez ainda adaptações no projeto para adequar o texto ao que está previsto na Constituição, que prevê que o padrão mínimo de qualidade do ensino deverá ter como referência o CAQ, o custo aluno qualidade. Esse custo aluno qualidade ele é fundamental. Não se faz educação de qualidade se não tiver um mínimo de estrutura, né, e orçamento e recurso para algumas atividades. O texto está bacana, muito bom, temos talvez aperfeiçoar alguma coisa em termos de ensino superior, porque com a aprovação do novo ensino médio, que a partir do ano que vem, né, é obrigado a oferecer um itinerário profissional. As sugestões de Vossa Excelência é muito bem-vinda. Acho que a educação é o início, o meio e o fim da nossa existência enquanto ser humano, porque nós somos avaliados e as oportunidades surgem para nós de acordo com o nosso preparo, com a nossa condição e com a nossa formação. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.